Bem-vinda, bem-vindo a esta aula que introduzirá para você o conceito geral, a terminologia geral da psicoterapia. Sim, temos vários modelos psicoterápicos que são super concursáveis, inclusive, né, os modelos em espécie, como dizemos, né, como costumamos dizer, que envolve a psicanálise, a TCC, outras técnicas comportamentais, a Gestalt, terapias humanistas, psicodrama, terapias de grupo, terapia familiar. Pois bem, há uma infinidade de modelos psicoterápicos existentes e esses assuntos caem muito em provas, né? Vamos começar então, antes de adentrarmos nos modelos psicoterápicos específicos, vamos falar um pouquinho sobre a psicoterapia em si e suas conceituações gerais, tá bem? O livro base do nosso estudo é aquele ali do Cordioli, né? Psicoterapias, abordagens atuais, altamente concursável, né, que eu trago aqui detalhado para você. Pois bem, vamos ao conceito inicial, né? De acordo com o autor, psicoterapia é um método de tratamento que utiliza meios psicológicos com destaque para comunicação verbal. Sim, a linguagem é o nosso principal instrumento, né? Tanto de acesso ao conteúdo do sujeito, como também de interpretação, né? E de devolutiva para o paciente, na qual um profissional treinado, que é o terapeuta, busca influenciar de forma deliberada, sim, o cliente ou paciente que procura ajuda. Sim, nós temos como objetivo exercer uma influência deliberada em prol da saúde mental do sujeito, é claro. Então veja que é um método interventivo promovido por profissional treinado, independentemente da linha teórica, da abordagem utilizada. Embora o termo paciente seja comumente usado, a psicoterapia ela envolve muito mais uma relação dual do que uma submissão de uma pessoa em relação a outra, né? Como o termo paciente pode pressupor, certo? A atividade é colaborativa, é muito mais do que colaborativa do que uma ação unilateral, nas palavras de Cordioli, né? A relação terapêutica é central no processo, diferenciando-a de outras modalidades de tratamento médico, né? Numa consulta ao psiquiatra, por exemplo, não há esse vínculo terapêutico tão importante quanto há na psicoterapia. Numa consulta médica, de modo geral, né, quando você vai no oftalmologista, por exemplo, não tem esse viés terapêutico decorrente da aliança terapêutica formada. E já vamos falar um pouquinho mais sobre aliança terapêutica, porque esse é um conceito fundamental para psicoterapias. Bom, ainda, dando uma visão geral para você, além de lidar com questões de sofrimento psíquico, a psicoterapia também se preocupa com o desenvolvimento pessoal e o aprimoramento de capacidades individuais, de habilidades, né? Especialmente nas relações humanas, visando alcançar maior satisfação e crescimento pessoal. E aí as formas com que isso se dará vai depender, é claro, da linha terapêutica utilizada. Então, em psicanálise, vai ser muito mais importante, por exemplo, uma interpretação melhor que o sujeito dá de si mesmo e de suas questões internas, né? Para a TCC vai ser muito mais importante a questão comportamental, os pensamentos, né? Enfim, cada abordagem teórica vai ter um enfoque específico, porém todas elas visam a essa promoção de saúde mental, né? De desenvolvimento pessoal e aprimoramento de capacidades intelectuais. E aí, recentemente, nós tivemos a reedição de uma importante resolução do Federal. A Resolução 13 de 2022 é uma resolução que trata do exercício profissional de nós psis em relação à psicoterapia, né? E ela revoga a resolução anterior, que é a 10 de 2000. Então, desde 2000, nós temos uma regulamentação interna, intracorporis, né? Interna corporis, dentro do Conselho Federal, uma resolução que trata da atuação da psi e do psi no contexto psicoterápico, tá? Lembrando para você que o termo psicoterapia não é exclusivo de uso do psicólogo. Sim, outros profissionais que não têm formação em psicologia podem sim utilizar o termo psicoterapia para nomear as suas práticas. Por quê? Porque não há lei que diga que eles não podem. Né? Então, essa é uma briga, inclusive, grande do Conselho Federal. Já há projetos de leis nesse sentido, tramitando no Congresso Nacional, que visam a conceder exclusividade para nós psis para o uso do termo psicoterapia, para designar terapia fornecida, né?
exclusivamente por profissionais psicólogos. Tá? Até o momento não há legislação que regulamente isso, portanto, o termo psicoterapeuta, por incrível que pareça, pode ser utilizado por qualquer profissional que pratique qualquer terapia, e não só nós psicólogos, tá bem? Com profissão regulamentada, né? Então, pois bem, e a resolução 13 de 2022, ela não tem o poder de conceder exclusividade ao termo psicoterapia a nós psicólogos, porque uma resolução não tem força de lei, ela apenas regulamenta a nossa profissão. Então ela serve para nós, né, para nortear a nossa prática, mas não tem força legal. Por isso que o termo continua sendo usado amplamente por qualquer profissional aí, né? E profissional, às vezes a gente tem que colocar entre aspas, porque nem sempre são pessoas com uma formação adequada para se intitular psicoterapeutas, né? É um sapo que a gente, por enquanto, precisa engolir, né? Pois bem, a resolução 13, ela vai reformular alguns conceitos da antiga resolução 10 de 2000, tá? E o artigo 1º, ele é bastante importante para nós, tá bem? Então eu trago ele aqui para você. É o conceito, tá? De psicoterapia. Então, para o Conselho Federal, psicoterapia é uma prática de intervenção sustentada por um campo de conhecimentos teóricos e técnicos fundamentados cientificamente. Então, a ciência psicanalítica, a terapia cognitivo-comportamental, terapias de enfoque humanista, terapia familiar e grupal, são terapias cientificamente aceitas, né, no ramo aí da ciência psicológica e, portanto, que podem ser utilizadas, né, embasada por princípios éticos da profissão, que se desenvolve em contexto clínico em um relacionamento interpessoal. Sim, as psicoterapias pressupõem essa aliança terapêutica, né, que a gente pode chamar de relacionamento interpessoal, junto a indivíduos, casais, famílias e grupos, decorrentes de uma demanda psicológica, né, não avaliativa, psicológica, com o objetivo de promover saúde mental e propiciar condições para enfrentamento de conflitos ou transtornos psíquicos. Então esse é o conceitão bonito que o Conselho Federal nos traz sobre o que é psicoterapia. Recomendo que você leia, releia e treleia esse conceito, porque ele tem cheiro de que vai cair nas provas doravante, né? Um conceito novo, uma nova resolução do federal e um conceito bem explicativo para nós, né? Vamos destrinchá-lo? Vamos entender um pouco melhor esse conceito? Bom, a psicoterapia, ela é uma prática interventiva. Sim, ela vai partir de um conhecimento teórico técnico do profissional treinado que vai aplicar esse conhecimento teórico técnico na prática clínica, numa relação terapêutica. Pegou? No contexto clínico, né? Sustentada, portanto, por conhecimentos técnicos e científicos, embasada em princípios éticos, em um contexto clínico, em um relacionamento interpessoal, conforme dissemos, e esse relacionamento pode advir de uma relação sujeito e outro sujeito, ou então terapeuta e casal, terapeuta e família, terapeuta e grupo, né? Não necessariamente estamos falando aqui apenas de um processo de uma relação dual, como acontece na psicoterapia individual. A psicoterapia individual é apenas uma modalidade de psicoterapia que nós podemos exercer, né? Bom, a psicoterapia também é aplicação sistematizada de métodos e técnicas no contexto clínico. Então, ela promove, né, por ser uma metodologia específica, ela visa promover saúde mental, proporcionando condições de enfrentamento de conflitos ou transtornos psíquicos. Então, esse é o grande objetivo da psicoterapia, proporcionar uma melhora geral na sensação, né, do sujeito em relação à sua própria condição, por meio, né, de da promoção da saúde mental e do enfrentamento, proporcionando, né, condições para que o sujeito enfrente os seus conflitos internos ou os seus transtornos psíquicos, tá bem? Bom, e aí a gente sabe que existem uma série de modalidades psicoterápicas regulamentadas, permitidas, né, então a profissional psi conta com um amplo leque de opções para exercício da psicoterapia. Porém, elas são bastante diferentes, né? Então, por exemplo, a psicanálise vai enfatizar conteúdos inconscientes, né, do indivíduo através de um processo de análise, por meio de um processo analítico, né? Enquanto a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, vai enfatizar os pensamentos, as distorções cognitivas, enfim, o enfoque é outro.
Cada psicoterapia vai ter um enfoque específico, né? Há indicações, recomendações e contraindicações para cada modelo psicoterápico, porém, há convergências importantes entre todas as modalidades psicoterápicas. Vejamos quais são esses pontos de convergência. Começando pelas divergências, tá? Então, as psicoterapias, elas vão divergir em relação ao atendimento ao indivíduo, elas vão divergir em relação ao método, à técnica utilizada, elas vão divergir no manejo clínico, no número de sessões, no tempo e frequência do tratamento. Então, há uma série de divergências entre elas, né? Forma e posicionamento do terapeuta, então alguns vão ser mais falantes, mais interventivos, outros vão ser mais passivos, vão fazer, né, como por exemplo na psicanálise, uma escuta flutuante, em vez de uma intervenção mais pontual, mais ativa, mais comunicativa. Então, as terapias são bastante diferentes entre si, né? Porém, todas as modalidades psicoterápicas pressupõem o seguinte: todas elas são um tratamento conduzido por profissional treinado. Esse profissional ele pode ser treinado nas diferentes metodologias possíveis, mas todas elas são, né, tratamentos. São tratamentos que visam promover a saúde mental, conforme vimos, né, o melhor enfrentamento de conflitos por parte do sujeito, e são conduzidas por um profissional especializado. Toda psicoterapia também pressupõe o estabelecimento de uma aliança terapêutica, ou seja, uma relação, já falaremos mais sobre aliança terapêutica, mas só para introduzir aqui o assunto para você, ela pressupõe uma conexão verdadeira, transparente, honesta, né, e forte, né, um vínculo real entre terapeuta e paciente, né. Toda psicoterapia também busca auxiliar o sujeito a conhecer a si mesmo, encontrar soluções para o seu agir, para o seu pensar disfuncional. E conforme o Cordioli, o autor que embasa aqui de uma maneira mais robusta todo o nosso conteúdo aqui em psicoterapias, né? Todas elas há uma ampliação de habilidades cognitivas do paciente. Olha só que interessante, né? Não sei se você já tinha pensado na psicoterapia dessa forma, mas todas elas promovem uma amplitude cognitiva, então um despertar consciente sobre as suas próprias questões, né? Então isso perpassa uma questão quase que psicoeducacional, quase que educativa a respeito do que, né, que o sujeito vai ter sobre si mesmo. Então é um processo que promove mudanças cognitivas, né? Porque o sujeito vai passar por um tratamento justamente que visa promover a sua saúde mental, incluindo aquisição de novas percepções, correção de interpretações distorcidas sobre si, sobre a realidade, sobre fatos do seu passado, sobre mecanismos do seu inconsciente, a depender da linguagem que você vai utilizar, a depender da modalidade psicoterápica, né? Mas todas elas promovem isso, né? Olha que incrível. E aumento do autoconhecimento e da introspecção. Permite que o paciente identifique e compreenda melhor seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos, suas lembranças, alcançando um insight real sobre a sua vida mental de uma maneira geral. Essas habilidades permitem lidar melhor com pensamentos, comportamentos, emoções e relacionamentos. É por isso que a psicoterapia ela é indicada para qualquer pessoa, né? Não, para fins de prova não. Há restrições ao uso de algumas modalidades psicoterápicas para determinados pacientes, e a gente vai ver isso em aulas próprias, tá? Mas, de modo geral, né, o que eu quero dizer aqui é que sim, o processo psicoterápico é transformador para a maior parte dos sujeitos que fazem uso dessa modalidade de tratamento, né, proporcionada por nós, psis, tá bem? Bem, então, no esquema aqui para você, as psicoterapias convergem em relação a todas serem uma forma de tratamento conduzida por profissional treinado, e aí eu lembro a você o fato de que o nome psicoterapia, infelizmente, não é uma exclusividade nossa, não pode ser usado apenas por nós psis, né?
Em todas as psicoterapias, em todas as modalidades, há o estabelecimento de uma aliança terapêutica que se estabelece pela comunicação verbal e tem por base a confiança recíproca, né, entre terapeuta e paciente. Todas as psicoterapias buscam auxiliar o paciente a conhecer a si mesmo, a encontrar soluções para as suas questões, para o seu agir e pensar disfuncional, e também todas elas estabelecem o que a gente chama de contrato terapêutico, tá? E já a gente vai falar um pouquinho mais sobre contrato terapêutico. Antes disso, eu quero retomar aquele conceito de Cordioli que diz que toda psicoterapia promove uma mudança cognitiva, né? E aí o autor vai nos apresentar essa mudança cognitiva por meio de 3 processos básicos, tá? O primeiro deles é a psicoeducação. Então, nas psicoterapias, de uma maneira geral, é possível que nós aumentemos o nosso conhecimento sobre a nossa própria condição psíquica. É por isso que a gente fala em psicoeducação, né? A gente pode, quando se submete a um procedimento, a um processo psicoterápico, isso nos permite nos familiarizar melhor com o modelo de terapia e com as estratégias utilizadas. Então, sempre que você se submeter a um processo psicoterapêutico, isso implica necessariamente que o terapeuta informe o paciente sobre o que é a psicoterapia dentro da sua modalidade. Então, isso é uma forma de psicoeducação. Então, o paciente, já nas primeiras sessões psicoterápicas, ele vai adquirir conhecimento sobre o processo psicoterápico. Isso, por si só, a gente chama de psicoeducação, tá? Então, durante as sessões, o psicoterapeuta é como se ele educasse, entre aspas, né, o paciente, utilizando gráficos, desenhos, recursos, informações, folhetos explicativos, orientações, leituras e pesquisas sobre a psicoterapia, sobre a sua própria condição, sobre o processo psicoterápico em si. Então, toda psicoterapia, ela acaba tendo um viés psicoeducacional em alguma medida, tá bem? A psicoeducação é, portanto, uma intervenção importante em várias modalidades de psicoterapia, e eu diria que ela está presente em todas elas, né? Porque todas elas têm esse viés psicoeducacional de informar sobre o que é, sobre o que se espera de um processo psicoterápico, certo? Cordioli também vai falar sobre a importância do insight, então, e esse termo é utilizado primeiramente pela psicanálise, mas depois exportado para muitas outras modalidades psicoterápicas. As terapias humanistas, por exemplo, utilizam muitíssimo esse termo, tá? Ele se refere à capacidade do paciente de adquirir maior conhecimento e compreensão sobre si mesmo e seus problemas durante o processo psicoterapêutico, né? Nas psicoterapias de orientação analítica e na psicanálise, o termo é considerado, o insight em si é considerado essencial, é o dar-se conta, né? É o trazer à consciência questões inconscientes para a psicanálise, né? E também muito utilizado em outras modalidades psicoterapêuticas, conforme mencionei. O insight, eu gosto de dizer que ele é aquele, quando as fichas começam a cair, né? É quando a gente se dá conta de algumas coisas a respeito do nosso funcionamento, das nossas relações, enfim, muito, muito rico o insight em psicoterapia, não é mesmo? E a obtenção do insight é alcançada, né, por meio da relação terapêutica em si, né, das intervenções específicas do terapeuta, da observação, da confrontação, da interpretação. Pois bem, além do insight e da psicoeducação, Cordioli também vai falar sobre a reestruturação cognitiva, né? Que ela é um termo muito utilizado nas terapias comportamentais, que funciona como uma forma de modificar comportamentos e emoções. A grande sacada das psicoterapias é essa, né? É promover mudança em prol da saúde mental. Então, nas terapias comportamentais, o nome disso vai ser reestruturação cognitiva. É um dos grandes objetivos das psicoterapias com esse enfoque, tá bem? Durante o processo psicoterapêutico, busca-se corrigir distorções cognitivas ou percepções e interpretações distorcidas que o sujeito tem sobre si mesmo ou sobre os fatos, né? Sobre as suas relações interpessoais, enfim. Duas mudanças essenciais são esperadas, né, dentro dessas modalidades.
em relação aos pensamentos automáticos, que são as ideias que imediatamente emergem, né, diante de determinadas situações, e também as crenças subjacentes, né, que são estruturas cognitivas que se formam lá desde a infância, de acordo com a teoria da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, pois bem, esses três aspectos são considerados por Cordioli como fundamentais em psicoterapia. E agora eu gostaria de falar um pouquinho também com você sobre a chamada aliança terapêutica, né? Já esboçamos um pouquinho isso, mas é importante que você tenha o conceito, porque isso cai muito em prova, né? Em qualquer modalidade psicoterápica, é necessário que o terapeuta demonstre efetiva empatia, autenticidade, calor humano, além do conhecimento técnico e metodológico necessário, né? Então, nenhum paciente vai se submeter inteiramente a nenhuma modalidade psicoterápica sem que haja uma adequada aliança terapêutica, tá? E a aliança terapêutica pressupõe uma reciprocidade. Então, por parte do terapeuta, é importante a empatia, a autenticidade, o calor humano, e por parte do paciente, é importante a entrega, a confiança, o desejo de fazer mudanças. Então, esses dois critérios, né, tanto do paciente quanto do terapeuta, eles são necessários para construir essa ponte terapêutica chamada aliança terapêutica, fundamental para qualquer processo psicoterápico em qualquer modalidade, tá bem? A aliança terapêutica é, portanto, um dos aspectos mais importantes e fundamentais em psicoterapia, sendo considerado um fator-chave para o sucesso do tratamento, né? Sem vincular com o paciente, dificilmente você conseguirá resultados terapêuticos efetivos, né? Dificilmente. É uma relação, portanto, de colaboração construída entre paciente e terapeuta durante todo o processo terapêutico, né? E o contrato? O que é um contrato terapêutico, que também é algo que precisa estar presente, né, em todas as modalidades de psicoterapia? Ele veja que não é um contrato necessariamente escrito, tá? Ele não precisa ser escrito, mas é um acordo que se estabelece entre terapeuta e paciente. Pode ser um contrato escrito, alguns psicoterapeutas fazem dessa forma, mas normalmente é um contrato verbal, tá? A resolução 13 de 2022, modificada, né, que revogou a resolução 10 de 2000, previu algumas regras específicas sobre o contrato terapêutico, tá? Muito importante, então, trago aqui para você. O contrato, então, o Conselho Federal orienta, por meio desta resolução, que todos nós devemos, em psicoterapia, estabelecer um contrato verbal e escrito. É dever do psicólogo, você não tem opção não, tá? Toda modalidade psicoterápica, todo início de tratamento psicoterápico pressupõe o estabelecimento de um contrato terapêutico, tá bem? Esse contrato, ele deve evidenciar, de forma verbal ou escrita, direitos e deveres das partes, então, inclusive no que se refere à possibilidade de interrupção do serviço a qualquer momento, condições, objetivos, honorários, frequência, tempo de sessão, então, dados práticos, objetivos e gerais sobre o serviço que você está prestando, né? É um contrato de prestação de serviço, verbal ou por escrito, normalmente estabelecido na primeira sessão ou nas primeiras sessões, tá bem? Você vai estabelecer também a impossibilidade de fazer previsões taxativas de resultados, essa comunicação precisa ser feita por parte do psicoterapeuta. A modalidade de atendimento vai ser online, vai ser presencial, vai ser a cada 15 dias, 2 vezes na semana. Informação que os serviços serão prestados e registrados. A informação de que haverá um registro decorrente da prestação de serviços psicológicos por força de normativo do Conselho Federal também, tá? Então, estabelecimento de contrato terapêutico é outro detalhe importante presente em qualquer modalidade psicoterápica que tem um regramento próprio agora regulamentado pela Resolução 13 e que precisa ser observado, tá bem? Pois bem, encerramos por aqui esta aula sobre conceitos gerais e fundamentais das psicoterapias. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima!